Meus queridos companheiros e companheiras, mineiros de todas as cepas, que acreditaram um dia ser possível construir um jornal que pudesse atender aos interesses do povo mais pobre que morava na periferia da cidade de Belo Horizonte. Vocês tiveram a coragem de sonhar, de criar e de fazer funcionar durante muitos anos o Jornal dos Bairros. Uma tarefa difícil e sonho de muita gente. Acabou. Por N razões, acabou. Porque sempre nós padecemos da falta de recursos para construir um jornal que possa atender a parte mais pobre da população, que tem menos informações e que lê menos. Mas vocês continuam sonhando. E hoje estão fazendo 40 anos. Vocês devem perceber que vocês estão bem mais cansados do que estavam há 40 anos atrás. E estão um pouco mais velhos, mas continuam sonhando. Porque a gente só para de sonhar o dia que o nosso coração deixa de bater. E mais do que nunca, quem sonhou com a democracia na década de 70 precisa continuar entendendo que nós estamos sofrendo golpes, não militares, outro tipo de golpes. E que vocês precisam continuar sonhando. Porque agora não tem necessidade de fazer um jornal dos bairros como vocês fizeram na década de 60. Mas vocês podem utilizar a rede social, a internet, para fazer extravasar o sonho que vocês tinham, o mundo que vocês acreditam, o Brasil que vocês podem criar e a Belo Horizonte e a Minas que vocês sonham. Eu acho que o desafio, eu sei que algum de vocês está com 60, outros com 50, outros com 70, sabe? Alguns como eu com 70, quase 71, mas, por favor, não deixem de sonhar, porque o que mais vale a pena a gente levantar e viver a cada dia é a gente levantar com um sonho, com vontade de realizar. E dormir, mesmo não conseguindo realizar, acreditando que no dia seguinte a gente vai levantar e vai sonhar outra vez. Sem sonho, não é possível a gente fazer muita coisa nesse país. Vocês sonharam, construíram e fizeram o Jornal dos Bairros, que hoje está completando 40 anos. Por favor, continue sonhando e faça mais coisas, porque a nossa democracia ainda está correndo riscos. Um abraço, boa festa e um conselho. Se beberem, não dirijam. Meus queridos companheiros e companheiras, foi o veículo que juntou, que agregou um bairro com outro, com outro, com outro, e lutas e mais lutas e mais lutas. Então trouxe, evidentemente, para a população uma autoestima, né? Uma força de união. Então não somos só nós que moramos na Água Branca, no Eldorado ou no Barreiro, entendeu? Existe agora uma quantidade enorme de bairros e nós fazemos parte disso. Você entrava numa igreja, tinha uma quantidade enorme de Jornal dos Bairros. Você ia para a associação de moradores, tinha uma quantidade enorme de Jornal dos Bairros. Você ia para um centro de saúde, tinha um grande volume de Jornal dos Bairros. Na fila de ônibus, etc. Entendeu? Então ele se espalhou como um vírus, né? Deu uma dignidade muito grande para o povo, né? Eu vejo que a importância do jornal, além de unir e agregar todas essas lutas, dava àquelas pessoas essa dignidade, né? Ele escrevia a vida do povo, entendeu? Em todos os aspectos, não só econômico. Então era uma narrativa da vida. Então, foi nesse contexto que surgiu a ideia do jornal. Para mim, em particular, surgiu eu tive durante o período da ditadura, eu tive uns anos de prisão. Em um deles, um ano,
Fiquei 1 ano no Carandiru. Quando passou aquela fase minha de prisões, eu voltei a morar em Belo Horizonte, eu fui estudar jornalismo. Eu também procurei um grupo de jornalistas que faziam imprensa alternativa, uma imprensa de resistência à ditadura, o jornal De Fato. Pessoal muito bom, muitos mais novos que eu, que tinha ideias bem modernas sobre o jornalismo, sabe? Já tinha ideias avançadas. E também pessoas que queriam uma nova experiência política vinculando as classes populares, vinculando aos pobres, tal. Tive essa opção de vida também, de trabalhar juntas aos pobres da cidade. Na realidade, eu sempre mexi com a parte de arte, diagramação e tal. E Edson na parte da redação. Então, quando começou o Jornal dos Bairros, Edson saiu De Fato, foi para o Jornal dos Bairros integral, e eu ainda fiquei fazendo no De Fato um tempo, até eles arranjarem uma pessoa que pudesse me substituir para montar o jornal, e diagramar e tal. Então, eu ainda fiquei uma partezinha atuando nos dois. E Edson foi ser o editor-chefe do jornal, então tinha essa função. No início dos anos 70, eu tinha uma militância numa organização clandestina de esquerda e em 74 eu me desliguei dessa organização e, fazendo uma autocrítica, né, da minha participação na organização, eu estava procurando, disponível para fazer um outro tipo de trabalho. E encontrei o grupo que estava com a ideia de criar o Jornal dos Bairros, então eu achei que era uma boa oportunidade de reiniciar uma militância num trabalho legal. Eu era ligado a um grupo de jovens e associação comunitária. A nível da região industrial, tinha contato com a Pastoral da Juventude, que atingia os jovens de diversos bairros. E diante disso, a gente foi procurado, né? Diante desse quadro, fomos procurados por umas pessoas, os jornalistas, o Edson Martins e o Tilden Santiago. E aí, a partir daí, quer dizer, eles explicaram um pouco, né, como que seria, né, o editorial do jornal, que tipo de matéria que se enfocar, quer dizer, a questão da divulgação dos trabalhos que a gente fazia, né, nos bairros, né, a nível da juventude, as reivindicações que tinha também a nível da associação comunitária. A gente também foi tomando confiança, né, nesse grupo, a partir desse contato com eles, e fomos começando a participar. Eu, que era padre recém-ordenado e tinha me formado na linha da Igreja do Concílio Vaticano II, da opção pelos pobres, da teologia da libertação, que a gente entendia o serviço pastoral da gente, o ministério da gente, como um compromisso na luta do povo, transformar a realidade, né? Então, no bairro, comecei assim e fiquei surpreso porque não via por lado nenhum gente mexendo nessa linha, né? E nem o povo muitas vezes entendia que padre era para tratar de problemas de saúde, de educação, de desemprego, de condução de ônibus, né? Toda a problemática da periferia. O Barreiro, 40 anos atrás, não era o que é hoje, né? Aí ouço falar um dia, ia ser 77, 78, nessa faixa, entre os 76 e 80, que tinha surgido um jornal, se chamava Jornal dos Bairros, que trazia a problemática da região, né? E então eu fui lá conhecer. Me recebeu um rapaz, eu acho que eu, querendo ser um padre moderninho, falando assim para frente, contra a ditadura e todas essas coisas, o rapaz que me recebeu depois andou se informando quem que era esse padre que veio aqui falar, né? Desse jeito. Esse rapaz era o Nilmário Miranda.
naquela época, havia muitos jovens da universidade querendo fazer um trabalho político na periferia e não tinham espaços para fazer. Então, naquele tempo, na região industrial, havia várias paróquias que estávamos nessa linha de transformação da realidade. E esse pessoal entrou através das paróquias nos bairros para fazer um trabalho popular. Primeira vez, a periferia tinha um jornal onde as notícias eram vistas desde o lado do povo. Acho que essa é a diferença, né? Nós descobrimos uma realidade pulsante cultural, social, política, comunitária, muito interessante. E também, assim, descobrir a linguagem, né? Como você comunicar com um povo que não tem hábito de leitura, né? Então, tinha que descobrir a linguagem também. Uma das primeiras regras do jornal era dar voz ao povo. Nós era importantíssimo para a luta sindical que estava renascendo. Por quê? Porque a gente comunicava com o trabalhador no bairro, no lugar dele. E havia muito controle da atividade dentro da fábrica. Havia demissões, perseguição política e listas negras. Os ativistas dentro das fábricas estavam em lista negra e não conseguia mais emprego de jeito nenhum. Aí tinha que mudar de profissão. Apesar dos poucos recursos materiais, humanos e profissionais, acho que, de certo modo, foi um jornal bem feito. No fim de semana era a distribuição no jornal. Ele chegou a ser impresso aqui há algum tempo, mas a gente não sabia como é que ocorria. De repente, o caminho fechava, não tinha mais gráfica. E aí a gente fazia o jornal ou São Paulo Rio, dependendo da época. Então você tinha que fechar o jornal terça-feira. O Jornal dos Bairros chegava no sábado à tarde. Sábado de tarde, domingo de manhã, distribuição. Aí, quando as pessoas voltavam, eram duplas que iam para diversos bairros. E os fins de semana que distribuía o jornal, você fazia, todo mundo voltava, encontrava, fazia reunião de pauta. E no fim de semana seguinte, era a confecção de as pessoas iam fazer as matérias para fazer. E durante a semana, a gente fazia... Não sei se vocês têm noção do que era antigamente. Se diagramava no papel, mandava compor as tiras de papel, montava, tinha aqueles coisas do tamanho do jornal. As fotos eram tudo separadas, você tinha que marcar a proporção, chegar lá, fotografava, colocava, era uma coisa muito trabalhosa, assim. E a gente ficava o dia inteiro na sexta, esperando o jornal ficar pronto, e voltava na sexta-noite com o jornal, com os pacotes de jornal. Despachava no ônibus e chegava. Então, saía na quinta-noite, chegava no sábado de manhã. Eu comecei fazendo a distribuição sozinha, depois eu já conseguia no bairro algumas pessoas que também se interessavam por me ajudar na distribuição. Quando a gente ia fazer a distribuição do jornal, na hora que você tinha muitas pessoas que eram fixas. Era vendido o jornal, né? Então, você tinha aquelas pessoas que com certeza compravam e quando você chegava, eles já tinham um retorno para você, ou alguma notinha, ou algum assunto que... Então, a gente levava tudo aquilo que o povo falou para a reunião de pauta. E aí estava todo mundo que distribuía o jornal, e inclusive pessoas dos bairros que recebiam. Tinha muita gente, por exemplo, que recebia nos bairros. Você mandava, por exemplo, Bairro Amazonas, vão 300 jornais. Ali eles próprios já distribuíam entre eles quem que distribuía. Muitos a gente nem ia, a gente de lá mesmo. Essas pessoas vinham para a reunião de pauta com as coisas. Então, ali na reunião, todo mundo participando, é que a gente estabelecia a importância
da matéria, que espaço que ela ia ocupar e que força ela tinha. A reunião de pauta era uma Assembleia Popular. Nessa reunião a gente definia qual seria a nossa tarefa naquela semana e eu corria atrás, ia para o bairro para levantar, para o Industrial e para o Lindéia, para levantar conteúdos, né, que se transformariam em matéria. Fizemos escolhas também. Por exemplo, tinha um futebol para nós de várzea. Nunca saiu uma linha sobre futebol profissional. Era uma festa mesmo. Tinha centenas de jogos, era o esporte popular. Não era povo como na arquibancada, era o povo jogando, né? E também descobri a cultura popular. A ideia, esse estilo de falar do esporte, era uma forma de você, mais ou menos, misturar as coisas. Um jornal que fala de tudo. É assim, uma metáfora da imprensa convencional, né? Fala de tudo. Só que lá já não falava de tudo, a gente falava das coisas prementes, mas necessárias para a população. Porque naquele momento, as qualidades de vida eram lastimáveis. De política, diretamente, não podia nem tocar, nada. Então, tudo muito... eu lembro uma reunião que a gente teve de um dia para ver se usava a palavra greve ou não no jornal. Então foram horas de discussão até chegar, isso já em 78, que já era um pouquinho mais de abertura. Mas então tinha que ser muito camuflado tudo, né? Mas era isso. Então, o Jornal dos Bairros era exatamente a voz da periferia. Era a notícia vista desde a perspectiva do povo, a perspectiva popular, e colocando situações concretas. Então, tal bairro, esgoto, asfalto, posto de saúde, ônibus que não funciona, depoimentos das pessoas. Então, colocou, e havia uma estrutura muito bem organizada. Era uma sede modesta, no Barreiro de Baixo. Na rua José Zuquim não existe a primeira sede mais. Foi feito o viaduto do Barreiro, a Avenida Teresa Cristina, tirou uma parte daquela rua e a casa desapareceu. O jornal era quinzenal, não dava tempo de produzir um jornal semanal, porque precisava de uma estrutura profissional que nós não tínhamos. Ninguém era remunerado, né? Cada qual tinha seu trabalho. O jornal era fim de semana. Evidente, tinha um grupo que se dedicava durante a semana também, mas cada um tinha seu trabalho, né? O jornal era gratuito e, a partir de um certo momento, estabelecemos um preço simbólico. Mas como também não pagava, não tínhamos, todo mundo era voluntário, era só o custeio do jornal, propriamente dito, que era o custo gráfico e o custo da manutenção da sede. E também começamos a fazer assinaturas de apoio. 50% do custeio do jornal vinha do emprego, das bolsas de emprego. Se eles param de nos usar como meios de buscar empregados, aí também foi cortando. E as empresas locais não tinha a prática, a cultura da publicidade, né, de fazer anúncio publicitário. A gente fazia festas homéricas, assim, arrecadação de fundos. Às vezes uma festa, sustentava o jornal por 3 meses. Uma festa vinha muita gente, lotava mesmo as festas do Jornal dos Bairros, eram famosas. Não é que tinha desafios assim, né? Quer dizer, tinha a ditadura que descia o cacete na gente, qualquer coisa que você fazia, né? Tinha os momentos de celebração, né? Que às vezes você tornava qualquer ato, qualquer movimentação um ato mais político, você marcar posição. E o jornal sempre foi também um pouco meio vigiado por isso, né? A gente era vigiado, a gente sabia que era vigiado.
sobretudo os que tinham um passado recente, tinham tido processos, prisões, e, né, tinha alguns nessa situação. Eu procurei, inclusive, assim, a gente não trazer muita gente para não atrair a repressão. Tínhamos, em determinados momentos, que criar estratégias, né, para nos defendermos das investidas da repressão. Em alguns momentos a gente identificava algumas pessoas que chegavam perto, que eram pessoas que a gente sabia que eram da repressão e que estavam ali para colher dados, né, do que a gente estava fazendo. Primeiro é que, a partir de 79, sobretudo depois que houve a anistia, os exiliados voltaram, as prisões foram de presos políticos praticamente acabaram. A própria mídia absorveu. E a censura caiu, a censura a partir de 79. E a imprensa alternativa foi, da noite para o dia, passou a ter menos impacto, né? Tornou-se menos necessária. Quando as ditaduras enfraquecem, em todo o mundo, toda experiência de ditaduras longevas, de longa duração, dá uma explosão libertária. Tudo que estava reprimido vem à tona. Eu não conheço nenhuma experiência semelhante à que nós tivemos no Jornal dos Bairros hoje. Eu não conheço. E eu acho que faz muita falta, e especialmente no momento que a gente está vivendo, eu acho que o momento atual pede o retorno de experiências dessa natureza. Não caberia um Jornal dos Bairros hoje? Falei, de outro tipo, né? Hoje são grupos de internet, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, mas também é indispensável a reunião das pessoas, a troca de experiências, a formação cidadã, a resistência à dominação cultural, né, que vem pela mídia, né? A criação de um espírito crítico em relação ao que a mídia difunde, a mídia hegemônica, né? É muito importante recriar de outra forma o espírito do Jornal dos Bairros, sim. No formato, não. É uma situação muito ruim hoje. Então, enfrentar a ditadura foi muito ruim também, né? Mas era mais feliz que a gente tinha um momento de... Sonho, tinha um sonho. Sonho, um sonho, exatamente. Que a gente viu... Conquistar e ruir. Hoje, Né? Eu já perdi a sensação de perda de sonho. A gente tinha... A derrota de um sonho. A gente tinha um projeto, hoje a gente tem uma desilusão. Mas a luta continua. Foi exatamente no dia 16 de setembro de 1976 que o jornal começou a circular. A tiragem era de 10 mil exemplares, inicialmente distribuída gratuitamente. Nós fizemos um trabalho político lá onde o povo estava, enquanto a grande maioria de quem lutava contra a ditadura atuava no movimento estudantil e também na luta armada. Era um projeto de jornalismo popular, democrático, com a participação horizontal de todos que entrassem para o grupo e com uma linha editorial que priorizava a realidade vivida pelas pessoas, seus problemas e suas lutas, e sem nenhum proselitismo político. A proposta, na verdade, era divulgar os problemas e as lutas e contribuir para a organização popular em suas várias formas. Associações de bairro, grupos de jovem, creches, movimentos contra a carestia, movimentos por melhor transporte e por aí vai. Foram muitos, né, gente? Muitos domingos
andando por quilômetros e quilômetros em tantos bairros, tomando café e comendo macarronada com maionese nas casas de nossos leitores. E fazendo muitas e intermináveis reuniões de pauta. Era ou não era? Para uns, o projeto era generoso ao deixar aos leitores o livre-arbítrio de se informar, formar e de se organizar. Para a esquerda organizada, era um projeto fascista que não atendia às necessidades revolucionárias do combate à ditadura. Naquele período, a grande mídia, conservadora, é claro, dava apoio, sustentação e argumentação para a ditadura, enquanto nós estávamos firmes no trabalho de organização popular. Alguma semelhança com os dias de hoje, né, gente? Infelizmente, não é mera coincidência. Afinal, acabamos de sofrer um golpe de um bando de canalhas, contra 54 milhões de votos. Viva Dilma! Viva! Viva Lula! Viva Dilma! Viva o povo brasileiro! Eu nunca vivi, o Jornal dos Bairros como jornalista, militante, mas acompanhei muito. E foi numa festa do Jornal dos Bairros que eu conheci a Vera. Aliás, conheci a namorada. Então eu acho que nesse momento aqui cabe uma reflexão importante, porque o Jornal dos Bairros talvez tenha sido a maior experiência de comunicação que nós vivemos na região metropolitana de Belo Horizonte nos anos de chumbo. Nos anos 1970, jornal de 1976. E nunca me esqueço o impacto que foi o Jornal dos Bairros, por conta de não ser um jornal ideológico. Era um Jornal dos Bairros, que cobria, inclusive, eu que gosto muito de futebol, acompanhava os campeonatos amadores daquelas regiões de Belo Horizonte, Contagem, Ibirité e outras áreas. Foi uma experiência muito inovadora nesse sentido. E penso que nós estamos entrando hoje, nesse momento, em tempos muito obscuros. Nós vamos lutar muito, e já estamos lutando, para que sejam tempos mais curtos, mas podem ser tempos mais longos. E nós vamos ter que, mais uma vez, exercitar a nossa resistência e a nossa capacidade de anunciar. E aí se coloca, sobretudo, a nossa questão de voltar às bases, de voltar ao povo. Não para ensinar, mas para aprender também. E essa foi a grande lição do Jornal dos Bairros. Não era um jornal doutrinário, era um jornal também que acolhia e divulgava aquilo que estava acontecendo nas pessoas, nas famílias e nas comunidades mais pobres. Então a nossa presença aqui hoje é para celebrar o passado, comemorar os 40 anos do Jornal dos Bairros, mas também recolher a experiência do Jornal dos Bairros para enfrentarmos com muita coragem, com muita determinação, os tempos sombrios, que mais uma vez as classes dominantes estão impondo ao povo brasileiro. E para concluir, o tempo do Jornal dos Bairros foi um tempo da imprensa alternativa. Eu nunca me esqueço de uma revista, jornal-revista chamado Versus, dessa época também, mais assim ligada à cultura latino-americana, que publicou uma entrevista com o Eduardo Galeano, nos anos 1970. E o Galeano disse uma coisa que eu guardo sempre no coração, há mais de 40 anos, e é hora de nós recolocarmos nas nossas almas. Só uma coisa a ditadura, dizia ele naquela época. Hoje são outras formas de ditadura. De qualquer forma, só uma coisa os dominantes, as classes dominantes, os capitalistas não podem nos tirar: a alegria. É isso que nós estamos também celebrando aqui hoje. Alegria. Alegria pela lembrança do passado e pelo compromisso com o futuro. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção.
Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.